Bom dia a todos. Declaro aberta essa sessão ordinária da Quarta Câmara do Conselho Administrativo e Tributário do Estado de Goiás, do dia 24/6/2025. Cumprimento inicialmente a conselheira Virgínia, nossa secretária Biociane, as mulheres aqui entre nós, a representante fazendária, doutora Gerluz Castanheira, que está na sala de espera, meus pares em julgamento, os representantes do sujeito passivo, doutor Ailton, doutor Idelmar e todos os demais que nos assistem pelo YouTube. Vamos iniciar a pauta nossa pelos processos de retorno e vamos começar pelo primeiro. Então, pelo que eu já anuncio, o PAT número 4011 60 3833 192, contendo recurso ex officio número 0839/2025, em que é recorrido Osmar Custódio Figueiredo, solidário Luiz Furquim Oliveira, sendo o relator o conselheiro Aide de Vasconcelos Ganzaroli, que se encontra na cadeira do conselheiro Emi César Baioca. Então, chamo recomposição de mesa, aí o senhor fica com a palavra, conselheiro relator. Muito bom dia, senhor coordenador. Bom dia, conselheira Virgínia, conselheiro Nilson, conselheiro Moisés, representante fazendário, doutora Gerluce, aos que aguardam seus processos na sala de espera, nossa secretária de Câmara, Belciane, e todos que estão nos acompanhando pelo YouTube. Senhor coordenador, eu vou me abster em fazer o relatório, em se tratando de GTA, gostaria de apresentar uma proposta de resolução para esse processo e, desde já, já peço licença para estar fazendo a leitura da minuta. Pois não? Considerando a resolução número 02 de 2025, aprovada pela maioria dos conselheiros efetivos deste Conselho em 15 de maio de 2025, por intermédio do qual resolve sobrestar os julgamentos dos processos administrativos, cujos lançamentos tenham por objeto fatos geradores de imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviço de transportes interestadual e intermunicipal e de comunicação, ICMS concernentes à saída de gado bovino por produtor rural desacompanhado de nota fiscal e com emissão de guia de trânsito animal GTA ou termo de transferência animal TTA, considerando a necessidade de se conferir maior segurança jurídica aos atos praticados neste feito, resolve sobrestar o julgamento do presente processo até a data de 31 de dezembro de 2025 ou quando sobrevier fato novo, nos termos da resolução número 02 de 2025 do CAT. Essa seria a proposta de resolução, senhor coordenador. Obrigado, conselheiro aí. Doutora Gerluz Castanheira, Bom dia a todos. De acordo, senhor coordenador. indago aos demais conselheiros se há necessidade de conferência. Não havendo, doutor Moisés, sobre a proposta de resolução. Bom dia, senhor coordenador. Bom dia a todos. Estou de acordo. Muito obrigado. Conselheira Virgínia, Bom dia a todos. Eu também estou de acordo. conselheiro Nilson. Bom dia a todos também, de acordo. Bom, então, ante a votação da Quarta Câmara do Conselho Administrativo e Tributário do Estado de Goiás, por unanimidade de votos, resolve aprovar, né, a resolução, que já considera, né, conselheiro relator líder e aprovada, né, Por nessa favor. sessão, por unanimidade de votos, para que o feito fique sobrestado até 31/12/2025 ou até que sobrevenha fato novo, nos termos da resolução número 02 do Conselho Pleno desse Conselho Administrativo e Tributário do Estado de Goiás. Este é o resultado para esse processo. Peço licença para me retirar. Tenha um bom restante de sessão e até Obrigado, amanhã. obrigado, conselheiro. É, Agora nós vamos iniciar ainda o processo de retorno. Aí eu já chamo aqui o doutor Ayrton, não, que é o representante do sujeito passivo. Então já vou anunciar o esse que eu vou anunciar agora também, doutor Emir, o doutor Bruno Napoli está na sua cadeira. Então chama a recomposição de mesa. Então anuncio o PAT número 4012, 4002, 03,
2362, contendo recurso voluntário número 0668-2025, em que é recorrente Nutriz Agroindustrial de Alimentos Limitada, sendo relator o conselheiro Bruno Napoli Carneiro, em substituição ao conselheiro Emílio César Baiocchi. Estando em condições, conselheiro, profira seu relatório, por gentileza. Obrigado, coordenador Rafael. Aqui em cumprimento, conselheira Virgínia, conselheiro Moisés, conselheiro Nilson, os demais conselheiros na sala de espera, em especial o doutor Ayrton, sim, secretária Belsane também, bom dia. E a todos que nos acompanham aí, doutor Wilson também, representante fazendário, um bom dia. Vou iniciar aqui a leitura do relatório. Trata-se de processo administrativo tributário, instaurado para apuração de omissão de registro das notas fiscais de aquisição de mercadoria ou serviços na escrituração fiscal digital, no período de 1º de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2019, sem omissão de CMS relacionados no relatório da nota fiscal não registrada e outros documentos em anexos. A autoridade fiscal apontou a infringência dos artigos 64 da Lei 11.651, combinado com os artigos 356C, parágrafo 2º, 356D, 356F, 356K do Decreto 4852/97, bem como a aplicação da penalidade prevista nos artigos 71A4A1, parágrafo 3º da Lei 11.651, com redação dada pela Lei 19.965/2018. O sujeito passivo, regularmente intimado, apresentou impugnação em primeira instância, alegando, em apertada síntese, que as notas fiscais mencionadas nos autos foram regularmente escrituradas no livro de registro de entrada, conforme comprovado por arquivos digitais extraídos da FD. B. Eventual erro decorrente de falhas na parametrização do sistema da Secretaria da Fazenda que não identificou corretamente os registros efetuados. A autuação é nula por ausência de modificação suficiente quanto à descrição dos fatos e identificação de quais documentos fiscais teriam sido omitidos. É indevida a penalidade aplicada por falta de demonstração de prejuízo ao erário. Ao final, requeriu o cancelamento do auto de infração. As folhas 143 a 151, o julgador singular conheceu da impugnação apresentada para, em preliminar, rejeitar o pedido de diligência e, em preliminar de mérito, rejeitar o requerimento de decadência parcial do crédito tributário e, no mérito, dar-lhe parcial provimento e julgar parcialmente procedente o lançamento fiscal, condenando o sujeito passivo ao pagamento de multa formal lançada com os acréscimos legais, porém com aplicação de forma privilegiada prevista no parágrafo 6º do artigo 71A da Lei 11.651/91, observando que a aplicação do limitador da penalidade, descrito no parágrafo 3º do citado artigo, deverá ser realizada após a incidência da forma privilegiada. Em 12 de dezembro de 2024, o sujeito passivo Nutriz Agroindustrial de Alimentos interpôs recurso voluntário contra a sentença 2249/2024, proferida pela julgadora singular no CAT, reiterando os fundamentos já apresentados na impugnação e requerendo a reforma integral da decisão e a consequência improcedência do auto de infração. No recurso, o recorrente sustentou em síntese a desnecessidade de registro da nota fiscal de produtor sob o argumento de que as mercadorias adquiridas foram acompanhadas de notas fiscais emitidas pelos produtores com dados estimados, sendo posteriormente emitidas notas fiscais pela própria empresa com os dados reais de peso, quantidade e devidamente escriturada. Alega ainda que todas as informações relevantes à apuração de CMS estão corretamente lançadas na FD, conforme exigidos pelos artigos 308, 356C, 356F e artigo 64, parágrafo 2. Segundo, desculpa. Aplicação da decadência parcial, com fundamento no artigo 150, parágrafo 4º do CTN. A necessidade de readequação da multa formal para os termos do artigo 71A4B1 da Lei 11.651, uma vez que a infração imputada diz respeito à suposta ausência de registro das notas na FD e não à omissão de operações como exige a penalidade aplicada originalmente. Assim, entende-se que, na remota hipótese da manutenção de penalidade, deve-se aplicar a sanção menos gravosa, conforme o princípio da interpretação mais favorável ao contribuinte, nos termos do artigo 112 do CTN. Em 26 de março de 2025, por meio do despacho 404/2025, foi determinado o adiamento do julgamento, tendo em vista a necessidade de presentes autos serem julgados em conjunto com o processo 4012-400-205-063, por se tratar de matéria semelhante. Foram juntados aos autos os pareceres 1022/2008, GPT, 24/2018, CEI-GEOT, Economia GEOT
159.62, número 132 de 2022, e Economia Geote 159.62, número 279 de 2023. Em 9 de maio de 2025, por meio do despacho 614 de 2025, foi determinado o sobrestamento do julgamento dos presentes autos para que as partes fossem intimadas para se manifestarem os documentos juntados pelo conselheiro Moisés, no caso, os pareceres anteriormente supracitados, devendo retornar a julgamento na sessão do dia 24 de junho de 2025, nos termos do artigo 31, inciso 1, parágrafo 1º do decreto 6930. Então, coordenador, esse é o relatório que eu deveria apresentar. Muito obrigado. Obrigado, conselheiro Bruno. Doutor Ayrton de Souza Pereira, com a palavra pelo tempo regimental de 10 minutos, inicialmente. Obrigado, senhor coordenador, em nome de quem eu cumprimento os demais conselheiros, representante fazendário, também o eminente relator, o conselheiro Bruno. Como muito bem resumido pelo conselheiro Bruno, trata-se de um auto de infração que versa especificamente sobre uma exigência do que seria uma dupla escrituração. Então, quando o produtor emite uma nota fiscal avulsa, essa nota fiscal é usada para o transporte, e quando essa mercadoria chega na empresa, na Nutrisa, com base no artigo 159 e 160, a empresa tem que emitir uma nota fiscal própria, porque o produtor não tem como pesar o produto. Então, o resumo do auto de infração basicamente é isso: não houve uma omissão de escrituração, a nota fiscal própria foi escriturada, não foi escriturada essa nota fiscal própria. Então, o que a Receita, que o fisco está exigindo, seria uma dupla escrituração em cima de uma mesma operação. Então, dentro da mesma operação, teria que fazer o registro, teoricamente, segundo o fisco, de duas notas fiscais. Mas qual que é a legislação que sustenta esse pedido de dupla escrituração? Porque não há o artigo 159 e 160, inclusive o parágrafo 3º, que é o que o jogador singular utilizou para para concordar com essa exigência, não fala nada disso. A gente tem que lembrar que a dupla escrituração seria uma exceção, porque as operações, normalmente, uma operação tem o respaldo de uma nota fiscal. Então, não tem como o contribuinte pressupor essa dupla escrituração, então ela deveria estar expressamente prevista nos artigos, ou no RCTE e no CTE. Então, o que nós temos aqui, que estamos discutindo de fato, é uma interpretação extensiva. Eu acho que a palavra nem extensiva nem se cabe aqui, mas uma interpretação criativa do fisco, que tenta criar uma obrigação acessória com base em pareceres. Então, o que a gente está discutindo aqui é essa criação de uma obrigação acessória, uma escrituração dupla de uma outra nota fiscal em cima de uma mesma operação, com base em unicamente pareceres, porque o parágrafo 3º do artigo 160, que foi o que o jogador singular usou para fundamentar a decisão, não fala sobre essa dupla escrituração. O jogador singular concluiu, e aqui eu abro aspas para citar, que a empresa deve proceder à escrituração das duas notas fiscais, a nota fiscal do produtor e a nota fiscal de entrada por ela emitida, as quais não geram crédito de imposto, como prescreve o parágrafo 3º. O parágrafo 3º não fala nada disso. A nota fiscal própria emitida pela empresa é o que gera o crédito para a empresa. Então, o interesse da empresa é fazer essa escrituração. E eu até leio aqui também o parágrafo 3º, que fala quando obrigatória a emissão da nota fiscal pela entrada da mercadoria, nota fiscal modelo 1A, a nota fiscal do produtor modelo 4, na falta daquela não gera crédito de imposto. Então, a única coisa que o parágrafo 3º fala é que na falta da nota fiscal de entrada, não adianta o contribuinte escriturar a nota fiscal do produtor, porque não tem crédito, ela não gera crédito. E o jogador vai além, ele fala assim: ao fazer uma análise aleatória dos documentos fiscais relacionados à planilha, não constatei, salvo melhor análise, a exigência de notas. Constatei, salvo melhor análise, a existência de notas fiscais diversas, não apenas as dos produtores. Como assim? Quais notas fiscais ele está falando? Qual que é o número da nota fiscal? Quando é que foi permitido ao Estado alegar coisas assim aleatórias, sem prova? Se for aceito esse tipo de alegação que o jogador singular fez na primeira instância, podemos encerrar aqui o devido processo legal. Como que eu vou apresentar aqui uma defesa com base em uma análise superficial do jogador singular?
Por isso que a defesa aqui está se restringindo a essa questão das notas fiscais avulsas. A gente tem que lembrar do princípio da tipicidade cerrada do direito tributário, que estabelece que a norma tributária ela tem que ser fechada, o princípio da legitimidade no direito tributário é fechada, a lei tributária tem que prever expressamente o que o contribuinte vai fazer. O contribuinte não pode, de acordo com o CTN, fazer interpretações do texto. Ele tem que ler de forma literal. Então, se existe essa exigência de dupla escrituração, isso tem que estar literalmente expresso. Não pode o fisco exigir que o contribuinte pressuponha esse tipo de exigência. Quais que são os objetivos de uma escrituração? É informar e documentar para que o fisco tenha o poder de fiscalizar e gere segurança jurídica. Quais desses objetivos foram violados pela Nutrisa? A Nutrisa registrou a operação inteira, desde o produtor até a venda do produto final, está registrado. O fisco consegue fiscalizar, o fisco consegue verificar que foi um pago o ICMS, que toda a operação está legítima. Mas mesmo assim, mesmo com essa interpretação literal por parte da Nutrisa, o fisco acha por bem exigir mais de 3 milhões de multas formais. A Nutrisa, qual que foi, e aqui eu deixo essa pergunta, qual que foi o dano causado pela Nutrisa? O que está sendo punido aqui? O que de errado foi feito pela Nutrisa, pela empresa? Então, não há muita lógica nesse auto de infração, porque a operação foi toda resguardada. Foi registrado a nota fiscal, foi emitida, foi pesado o produto, o ICMS foi pago, inclusive no próprio auto é dito isso, não há é, supressão de ICMS, foi pago integralmente, a fiscalização pode ser feita com base nos documentos, a nota fiscal própria, emitida pelo produtor, ela faz referência à nota fiscal do produtor. É possível identificar toda a operação e fiscalizar toda a operação, então não há prejuízo nenhum. Então, o que de fato fez a Nutrisa para merecer um auto de infração de 3 milhões de reais? Isso é um desincentivo para a atividade empresarial. E só em relação ao processo final 3362, tem a questão da decadência, né? A atuação foi lavrada em 29/2 e a intimação é efetivada em 18/3. Então, dessa forma, só pode ser exigido os tributos após esse período. Até porque não há qualquer tipo de má-fé por parte da Nutrisa, até por tudo que eu já falei aqui. Então, não tem que se falar em aplicação do artigo 173, esse primeiro do CTN. Por isso que nós reforçamos aqui, já como bem lido pelo o conselheiro Bruno, todos os pedidos formulados na impugnação, pedimos que seja decretada a procedência total dos dois autos de infração, até pela falta eh, de qualquer razão lógica para uma punição dessa monta da empresa que cumpriu todo o seu dever, pagou o seu imposto, documentou a sua operação e não, de fato, não merecia estar sendo punida assim numa monta desse tamanho de 3 milhões de reais. Agradeço a oportunidade, conselheiro, senhor presidente, conselheiro Moisés, e devolvo a palavra. Obrigado, doutor Ailton. Doutor Wilson Pereira, tempo regimental de 10 minutos. Primeiramente, né, muito bom dia, senhor coordenador, doutor Rafael, o relator, né, doutor Bruno, doutora Virgínia, doutor Moisés, doutor Nilson, doutor João, na sala de espera, doutor Francisco, doutor Eni também, é, ao doutor advogado da parte, doutor Ayrton, né, também minha colega, doutora Gerluce, doutor Idelmar, a secretária Belciane e a todos os companheiros da sessão pediu tudo. Vamos lá. O contribuinte alega que a Fazenda está se sustentando em parecer, cita, fala assim, olha, não tem um artigo específico, mas vamos por parte. Primeiro é o seguinte, que parecer é um ato normativo, né? Se a gente for lá no artigo 100 do CTN, lá fala, né, que, ó, são normas complementares da lei, dos tratados das convenções internacionais do decreto, os atos normativos expedidos por autoridades administrativas. Então, parecer é legislação tributária. E se é legislação tributária, deve ser cumprida pelo contribuinte. Está lá no artigo 100, o contribuinte do tamanho do autuado, né, tem plenas condições de saber dos pareceres e acompanhar, né? Aliás, uma empresa
relativamente grande, uma empresa grande, né, que tem advogados e que tem um corpo jurídico suficiente para saber dessa situação, inclusive dos pareceres. E há vários pareceres, inclusive anexados pelo pelo conselheiro Moisés, que demonstra o seguinte: a obrigatoriedade de registrar tanto a nota fiscal do produtor quanto a nota fiscal de entrada. Todas essas notas fiscais anexadas, ultimamente, por último, elas falam a mesma coisa. Olha, quando o produtor rural emitir a nota fiscal, vulso, né, aquele produtor que não é credenciado a emitir sua própria nota fiscal, ele emitir sua nota fiscal, geralmente o juiz faz isso nas agências, ou então pela própria internet, deve o destinatário, no caso, emitir uma nota de entrada e registrar as duas notas. Está lá nos pareceres, todos os pareceres falam isso. Não vou ficar aqui lendo os pareceres que já falam isso. Então, assim, há essa obrigatoriedade, tem pareceres antigos, parecer de 2002. Então, parecer essa é uma obrigação que vem de muita data. Então, é um assunto bem pacífico, né? Todos os pareceres, há vários pareceres anexados que demonstram isso. Então, esse é o primeiro ponto. Há obrigatoriedade de registrar, o contribuinte não registrou, e, portanto, foi punido pela autuação. Além disso, há notas fiscais no corpo, que não são notas fiscais emitidas na agência, são notas fiscais emitidas por empresa. Há várias notas fiscais, são menos, em quantidade menor, mas há. Basta dar uma olhadinha que a gente vai ver notas lá. Pode até citar um 3 aqui, no caso, a nota fiscal só. A nota fiscal 66053, a nota fiscal 83, a nota fiscal 1793, todas essas notas são notas fiscais emitidas por empresas, que a empresa deveria, que é a destinatária, né, deveria registrá-la. É, registrá-la com valores normalmente. Inclusive, esse é o 308, inciso 1 do RCTE, é combinado com o parágrafo 1º do 356C do RCTE. Então, há essa obrigatoriedade em relação às nossas casas de produtores, como a gente já colocou, a legislação, o próprio artigo 160 condiciona o aproveitamento de crédito, a emissão da nossa causa de entrada, tem esse aproveitamento. Então, qual seria a lógica de eu falar assim, olha, tem que emitir uma segunda nota e você só vai registrar uma? Outra coisa, quando também fala assim, ó, a gente tem que ficar adivinhando. Se a gente for olhar esses casos de transporte de gado, de transporte, nossos casos só para transporte, lá no anexo oitavo, lá no parágrafo 5º, tem uma situação muito parecida com essa, que é quando o contribuinte emite uma nota fiscal só para transportar e depois emite uma nota fiscal de entrada. E lá, no parágrafo 3º do artigo 5º, fala a obrigatoriedade de registrar as duas notas, no parágrafo 3º e no parágrafo C, do 5º, né? E no artigo 6º, fala lá da obrigatoriedade de se registrar as duas notas fiscais. Então, isso aqui não é novidade para o contribuinte, isso é uma legislação muito clara, muito transparente. E como a gente colocou, parecer é sim, norma tributária, né? Se é norma tributária, deve o contribuinte cumprir. Não tem que, como dizer, adivinhação. Não tem adivinhação. É uma situação bem pacífica e deveria o contribuinte ter registrado. Não registrou, então deve ser punido, né? Assim, a multa formal. Claro que a multa não é pequena, mas também são muitas notas fiscais sem registrar e por isso tem esse valor tão grande. Quanto à decadência parcial do contribuinte, esse pedido de decadência não se aplica, né? Aliás, a gente está falando aqui de descumprimento de obrigação acessória. E descumprimento de obrigação acessória segue a regra do 173, inciso 1 do CTN, não é a do 150, parágrafo 4º. Vocês estão me escutando? Minha internet. Vocês estão me escutando? Então, Normal, o doutor Wilson. Então, o descumprimento de obrigação acessória segue a regra do 173, inciso 1 do CTN. Inclusive, até a gente pode até citar aqui os embargos de declaração no recurso especial número 1.384.832 do Rio Grande do Sul, ocorrida em 18 de 3 de 2024, em quem foi relator o ministro Humberto Martins, que ele esclareceu bem isso. Eu vou até pedir licença para ler aqui para vocês, o seguinte, olha. A obrigatoriedade existe ainda que o sujeito passivo ela a obrigação acessória existe ainda que o sujeito passivo ela vinculado não seja contribuinte do tributo. Isso porque a obrigação acessória possui caráter autônomo em relação à principal, pois o mesmo não existindo obrigação principal a ser cumprida, pode haver obrigação acessória a ser cumprida no interesse da arrecadação. Aí mais à frente ele coloca, tratando-se de descumprimento de obrigação acessória, convertido em principal, a construção do crédito sujeita ao lançamento de ofício.
na forma do artigo 149, inciso 2, 4 e 6 do CTN, cuja regra a ser observada é da 173, inciso 1 do CTN. Portanto, não há que se falar em decadência, já que os fatos geradores são de 2019, né? O fisco tinha até 31/12/2024 para efetuar o lançamento e intimar o sujeito passivo. A intimação ocorreu dia 12/3, portanto, não há decadência. Há, por parte do contribuinte também, um pedido de readequação de penalidade. Você olha, a penalidade está errada, então ele pede para ser aplicada a da 171A 4B1 do CTE. Só que a penalidade que foi aplicada no presente caso é a mais específica, né? Na verdade, é a mais específica e está tentando que seja aplicada uma penalidade alternativa, vamos dizer assim. Só que essa penalidade alternativa não se adequa ao caso, né? É o caso, porque a penalidade que ele foi que é cobrado é falta de registro de notas fiscais na FD. E ele está falando assim, olha, deve ser aplicada, pede a readequação do artigo 71A 4B1, né? Essa 4B1, desculpe, foi aplicada no presente caso, a do 71A 4A, que é aquela que é falta de registro de notas fiscais, né? De notas fiscais na FD. E o que ele está pedindo é que seja aplicada a do 71A 4B, que é uma penalidade em que há falta de registros, não é falta de notas fiscais na FD, é falta de registros na FD. Então, é uma infração relacionada à entrega da FD, mas que não se relaciona à falta de registro de notas fiscais. São outras omissões, como o próprio dispositivo fala, sabe? Demais omissões, incorreções e registros destinados à escrituração de notas fiscais. Ou seja, o dispositivo relacionados à escrituração dos documentos fiscais, mas que não se relaciona à falta de registro de notas fiscais. Geralmente é falta de registro. Ele entrega FD faltando algum registro ou com algum registro com problema. Não é a falta de registro das notas fiscais na FD. Então, assim, que a gente gostaria de explicar, que a FD ela tem vários registros, né? Então, às vezes, ele entrega FD com algum registro, faltando um registro com incorreção. Então, ele está querendo que fez a readequação da penalidade para esse dispositivo. Só que esse dispositivo não se adequa ao presente caso, porque o presente caso é falta de registro das notas fiscais na FD. Não é falta dos registros específicos. Então, por isso, essa readequação solicitada por ele não cabe ao presente caso. Por isso, a gente pede, né, que seja rejeitado o pedido de readequação de penalidade, que seja rejeitado o pedido de decadência e que seja mantida a sentença singular que julgou parcialmente procedente a administração. Só isso, sem mais. Muito obrigado. Obrigado, doutor Wilson. Doutor Ayrton de Souza Pereira, pelos tempos de 5 minutos, caso queira usar. Obrigado, senhor coordenador. O próprio representante fazendário traz à luz aqui norma parecida, de uma situação parecida, onde você tem duas notas fiscais emitidas e a legislação diz expressamente que você tem que fazer o registro das duas notas fiscais. O que a gente está defendendo aqui é justamente a falta dessa previsão normativa na legislação goiana. E parecer, ele é sim uma norma tributária, ele serve, mas ele não cria obrigação nem de pagamento de imposto, nem de obrigação acessória, ele não cria. Ele faz o parecer, ele faz a interpretação. Então, ele não pode criar uma nova obrigação para o contribuinte. E, basicamente, o que a gente está falando é isso. A gente respeita as interpretações dos pareceres, mas ele não pode ser usado para criar uma obrigação acessória ou uma obrigatoriedade de pagamento de tributo. Aí, até eu participando, eu vi uma palestra ontem, a apresentador disse, vira-se a pirâmide de Kelsen, né? O parecer, ele não pode é, criar a obrigação acessória, ele pode fazer a interpretação do artigo. Só que essa interpretação, ela tem que ser literal, ela não pode fazer por analogia. O princípio da tipicidade cerrada fala disso, porque senão fica muito difícil o contribuinte acompanhar esse tipo de situação.
O que a gente está falando é só que deveria existir essa exigência expressamente, igual há no outro caso. No outro caso há, e aí vai até o contrário. Se naquele caso há, por que nesse não há? Porque se naquele é expresso, eu tenho que entender que nesse que não está expresso, eu tenho que seguir igual é aquele outro. Então, basicamente, o que a gente está defendendo é essa questão, de novo, a questão do que está sendo punido. A empresa, a operação foi totalmente é, baseada em documentos, foi registrado, não há omissão de nada. Qual que foi o prejuízo causado ao fisco? Não há prejuízo de recolhimento de ICMS, não há prejuízo de fiscalização. Então, o que exatamente está sendo por que que a empresa está sendo punida, da onde que vem esse intuito de punir a empresa que não fez nada de errado e que interpretou de forma literal um artigo, dois artigos, que é o 159 e 160 do RCTE. Interpretou de forma literal. Ao ler os dois artigos, dá para entender na leitura dos artigos, de que há essa obrigatoriedade, sendo que, inclusive, no exemplo que o nobre representante fazendário deu, tem expressamente escrito lá que tem que se estruturar as duas notas fiscais. Então, por que que nessa que não tem, eu tenho que pressupor que tem que fazer essa adequação? Aí vem um parecer e cria essa obrigatoriedade. Então, o parecer ele não pode criar essa obrigatoriedade. E no demais a gente mantém o que já está nos pedidos, até para não prolongar muito mais aqui. Agradeço o senhor coordenador, Rafael, pela oportunidade. Cumprimento o doutor Wilson, falou muito bem, e agradeço a oportunidade de devolver a palavra. Obrigado, doutor Wilson, pelo tempo de 5 minutos. Não tem muito a colocar, não. Como a gente colocou, né? Artigo 100 do CTN é muito expresso, né? Que ato normativo é legislação complementar e, como tal, deve ser respeitada pelos contribuintes. Então, assim, os pareceres, como a gente já colocou hoje, são bem antigos, né? Então, uma empresa do tamanho da Nutrisa tem um corpo jurídico que sabe muito bem acompanhar essa situação, né? Vamos dizer assim. Então, não é novidade, não é novidade. Então, a empresa, sim, ela transgrediu, então ela quer dizer aqui que os pareceres estão criando obrigação. Não, o parecer só está interpretando a legislação tributária, inclusive isso é um assunto pacífico, pacífico. Não há divergência em relação a isso aí. Então, é uma norma tributária deve ser cumprida, o contribuinte não cumpriu e, portanto, foi punido. Essa questão da descumprimento de obrigação acessória, se o contribuinte fala assim, não, ela não fez nada de errado. Claro que se fez, se ela não fizesse nada de errado, não tinha sido autuada. Porque, assim, a obrigação acessória, ela tem por intuito, o Estado cria as obrigações acessórias para quê? Para fins de controle da fiscalização e da arrecadação. Não é aleatório. O Estado não faz isso apenas porque acha bonito. Isso aí tem um porquê, tem uma finalidade. Então, assim, quando ele cria uma obrigação acessória, é para fim de facilitar até a fiscalização e a arrecadação. Então, pode ser uma multa alta, sim, não é baixo, mas porque o montante de notas fiscais não registradas é muito alto. O contribuinte deixou milhões e milhões de notas fiscais sem registrar. Então, assim, e como a gente gosta de ressaltar, não só notas fiscais de produtora, as notas fiscais de entrada também de empresas, terceiras que emitiram e que ela não registrou. Então, não é só a questão das notas fiscais de produtores que não foram registradas. É bom que se diga isso, né? Então, não é só isso, que fala assim, não é só esse caso, né? Não é só esse caso. Então, assim, como a gente já colocou, os pareceres estão lá, são bem antigos, né? Então, a empresa, como uma empresa grande, deveria ter a obrigação de saber disso e registrar as notas como determina a legislação tributária. Não registrou, portanto, a gente entende que o auto-infração é procedente, né? E pede até que seja mantida a sentença. Sem mais, obrigado. Obrigado, doutor Wilson. Indaga aos pares se há necessidade de conferência. Senhor coordenador, eu gostaria de fazer conferência. É só uma questão pontual aqui. Eu verifiquei os dois arquivos e foram juntados logo no início da autuação, correspondente aos documentos fiscais pelos quais houve a não escrituração da entrada. E fiz uma conta rápida aqui, só para a gente ter uma noção da quantidade que o recorrente vem argumentando, né, falando assim que fez a nota fiscal de entrada, né, em detrimento, né, do registro da nota fiscal emitida pela Agenfa.
E eu cheguei a uma conclusão aqui, e a conta é bem simples, né? Você pega, e multiplica mais ou menos a quantidade de registros por páginas, né? Você chega a um determinado valor, e as notas fiscais emitidas pela Agenfa, ela tem uma característica especial e ela se encontra na chave de acesso, que é justamente a série. A série emitida pela Agenfa, ela tem um número identificador que é 890. E aí, o que que eu fiz? Simplesmente eu peguei o modelo, né? Em acesso, pode digitar 55.890, ele vai te contar a quantidade de registros que ele encontrou. Eu cheguei no número aqui que varia aproximadamente 35%. 35% dos documentos não são pertinentes a notas fiscais emitidas pelos produtores rurais. Isso também bate em relação aos documentos que o recorrente trouxe, falando das entradas. Eu fiz uma conta mais ou menos quantos documentos ele tinha colocado por folha, né? E verifiquei que realmente existe é razoável, né, esse raciocínio que eu emiti. Então, para a gente estabelecer de 30% a 40% dos documentos não são relativos a emissões das agências fazendárias. Outra questão que eu quero sustentar aqui é, né, não antecipando meu voto, mas o artigo 308, inciso 1, ele, para mim, ele é muito claro, né? Ele fala o seguinte, olha, 308, inciso 1 do STE, estabelece o seguinte, olha, o livro de registro de entrada destina-se à escrituração, aí, né, entre parênteses aqui, da entrada a qualquer título de mercadoria no estabelecimento. Em nenhum momento ele faz qualquer distinção de documento fiscal, seja ele emitido pela Agenfa, seja ele emitido vamos dizer assim, pelo recorrente. Em nenhum momento a legislação ela fala assim, não, você tem que escolher A ou B, né? Um documento ou outro. Até porque, para a administração tributária, é importante ter essas duas informações na AFD. Até para você saber o seguinte, olha, eu estou te declarando que eu vendi, né? Eu vi lá que tinha notas de eucalipto, né? E até para verificar se existe divergência, às vezes, né, razoáveis, né, de quantidades, né, de valores, né, essas questões são muito interessantes para a administração tributária. E eu poderia citar outros artigos que estão no lançamento, né, o artigo 356C, e tem um aqui que deixa mais claro ainda, né, que é o 356F do STE. Ele fala o seguinte, ó, que o contribuinte deve, né, e a AFD, conter a totalidade das informações econômico-fiscais e contábeis correspondentes ao período. Além disso, né, eu fiz questão de juntar os diversos pareceres e a gente tem também julgados neste conselho, né, que já debruçou sobre essa matéria, né, é uma questão antiga, né, isso vem lá de trás já justamente do quê? Dessa obrigatoriedade de registrar todos os documentos fiscais, né, independente sejam emitidos, né, na Agenfa pelo próprio produtor, né, pelo próprio declarante ou emitente, seja declarados, né, pelo próprio, né, recebedor dessa mercadoria, né, o destinatário. Então, senhor coordenador, são essas considerações. Muito obrigado. Obrigado, doutor Moisés. Doutor Bruno, então, para proferir seu voto. Obrigado, coordenador Rafael. Gostaria, primeiramente, parabenizar aí a sustentação do doutor Ayrton, advogado, muito esclarecedora, rebatendo os pontos específicos aqui, nos quais a gente vai se, vai se debruçar, e também os esclarecimentos do doutor Wilson também, que foram muito importantes. Eu vou iniciar a leitura do meu voto aqui e, no medida do possível, fazendo o esclarecimento que for necessário. Trata-se de processo administrativo tributário para apuração de descumprimento de obrigação acessória, consubstanciado na não entrega de arquivos previstos na legislação do CMS por contribuinte, regularmente inscrito no cadastro contribuinte do Estado de Goiás. Primeiramente, irei falar sobre a cadência parcial, no qual o contribuinte sustenta, em sede recursal, a ocorrência da referida dispositivo, no qual, com base no artigo 173, inciso 1 do CTN, aduzindo que, por se tratar de infração de natureza formal, obrigação acessória, o termo inicial do prazo decadencial seria o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos termos do 154, 150, parágrafo 4 do CTN. Contudo, o argumento não procede. Em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, conforme julgado
constante do recurso especial 1.811.226 do S de São Paulo, o prazo decadencial de 5 anos aplica-se também às penalidades pecuniárias impostas em razão do descumprimento de obrigações acessórias, contada a partir do momento em que se verifica a infração. Então, o entendimento é reforçado pelo acordo STJ que expressamente afastou a aplicação do artigo 150, parágrafo 4º do CTN, nos casos em que não há apuração do tributo, como ocorrem penalidades por obrigações acessórias. No caso em análise, o lançamento foi realizado dentro do prazo legal de 5 anos, contado da ocorrência da infração, razão pela qual afasto o preliminar de decadência parcial. E aí, no meu voto aqui, eu colaciono alguns julgados do STJ, na qual não vou fazer a leitura aqui das emendas, para não ficar prolongar demais o meu voto, mas nas emendas, nos itens das emendas, deixa claro que nós estamos tratando aqui do descumprimento de obrigação acessória e, diante disso, deve ser aplicado o artigo 173, inciso 1 do CTN, e não o 150, parágrafo 4º do CTN. Aqui tanto do ministro Mauro Campos, segunda turma, e do ministro Humberto Martins também, na segunda turma, ambos aqui julgando nesse sentido da aplicação do 173, do artigo 173(1) do CTN. Em relação à adequação da multa formal, e aí aqui eu acho que vale a pena esse maior esclarecimento, maior é, po- necessidade, né, de debruçarmos aqui diante das ambas sustentações orais realizadas. Eu entendo que os pareceres, ele realmente não criou aqui nenhuma imposição de nenhuma obrigação acessória, mas sim fez a interpretação na qual houve aí a aplicação de dispositivos já legais, estaduais, e que deveriam ser cumpridos que devem ser cumpridos pelas empresas, né, que atuam no estado de Goiás. E diante disso, são pareceres também, conforme foi falado pelo Dr. Wilson, pareceres já antigos, tem pareceres mais recentes, e eu vou citar aqui eh, no meu voto, no momento aqui, na qual esses pareceres citam, inclusive, legislações eh, estaduais que deixam previstas essas obrigatoriedades, né? Então, o contribuinte argumenta ainda que a multa formal aplicada seria desproporcional e de caráter confiscatório, requerendo sua adequação ou afastamento com base nos princípios de razoabilidade e proporcionalidade. No entanto, no caso concreto, verifique-se que a obrigação acessória descumprida, consistente na ausência de registros fiscais da FD, encontra respaldo normativo específico, claro e amplamente divulgado aos contribuintes, conforme previsto no artigo 64 da Lei 11.651, combinado com os artigos 356C e A356K do Decreto 4852. A penalidade aplicada se amolda aos ditames do artigo 71A, inciso 4, a linha A, item 1, parágrafo 3º da Lei 11.651, com a redação dada pela Lei 19.965/18. A dubisimetria da multa não se mostra exorbitante, tampouco destituída de função pedagógica, estando em sintonia com os princípios da tipicidade e da legalidade estrita. Ressalte-se ainda que o parecer normativo da Cefaz, notadamente o parecer da Economia Geote 159/62 de 2023, então um parecer atual, né, também, no qual expressamente disciplinou a aplicação da multa formal nas hipóteses de descumprimento de obrigação acessória, afastando a ideia de desproporcionalidade. Tais manifestações técnicas evidenciam que não se trata de imposição aleatória ou arbitrária, mas de instrumento legítimo da fiscalização e indução ao cumprimento das obrigações tributárias formais. Então, vou fazer uma leitura rápida aqui de uma parte específica que eu achei interessante, que demonstra que existe sim uma previsão legal e que não foi mera interpretação do fisco, né? De acordo com o artigo 159, inciso 3 do RCTE, é obrigatória a emissão de nota fiscal modelos 1 ou 1A pelo contribuinte sempre que entrar no seu estabelecimento mercadoria ou bem, real ou simbolicamente, remetida por produtor agropecuário, que é o caso, ou extrator de que não seja autorizado a emitir a própria nota fiscal. Aí no texto legal, artigo 159, do RCTE, a nota fiscal modelo 1 ou A deve ser emitida pelo contribuinte sempre que
aí no inciso terceiro, entrar no seu estabelecimento mercadoria ou bem, real ou simbolicamente, a linha A, nova ou usada, remetida a qualquer título por um produtor agropecuário, que é o caso, ou extrator de substância mineral ou fóssil, que não for autorizado a emitir própria nota fiscal, não ficando dispensada a obrigatoriedade da emissão da nota fiscal de produtor modelo 4. Esse dispositivo visa garantir a correta documentação das transações comerciais, assegurando a transparência e o cumprimento das obrigações fiscais. Já também aí mais um artigo, mais um dispositivo, o artigo 160 do STTE, que estipula que a nota fiscal emitida para registrar a entrada de mercadoria deve conter, adicionalmente, o número da nota fiscal do produtor ou avulsa, correspondente à mercadoria de entrada no estabelecimento, quando a remessa for feita mediante a emissão desse documento. Artigo 160. A nota fiscal, modelo 1 ou 1A, quando emitida pela entrada real ou simbólica, aí eu não vou, mas assim, repetindo mais ou menos o que já foi falado no dispositivo anterior, né? No parágrafo 4º, fala, emitente da nota fiscal modelo 1 ou A, exigida pela entrada de mercadoria remetida por produtor agropecuário, deve anotar o número e a data desta correspondente nota fiscal, relativa à saída anterior. Então, portanto, a empresa deve proceder à escrituração das duas notas fiscais, a nota fiscal avulsa, emitida pelo produtor rural, pela agência fazendária, e a nota fiscal eletrônica de entrada, emitida pelo consulente. E assim, eu acho importante falar que aí eu falo aqui, né, diante do exposto, o princípio da legalidade tributária impede o afastamento da penalidade legal por meio do controle difuso de constitucionalidade por órgão administrativo, nos termos do artigo 6º, parágrafo 4º da Lei 16.469 de 2009, e também, diante disso, né, eu reputo legítima a exigência da penalidade aplicada, afastando o pedido de exclusão ou sua respectiva redução. Mas eu acho também importante destacar aqui, e aí fazendo um pouco, é, falando um pouco da sustentação do eminente aí, procurador, né, advogado, porque nós estamos num momento de transição, né, início de uma transição, e eu acho importante falar aqui, porque a reforma tributária vem com várias mudanças, e uma delas eu acho importante falar aqui, que é o princípio da simplicidade. Quando ele fala aqui, mexe realmente com a gente ouve, por isso que eu achei importante destacar isso, porque nós temos consciência que não é simples hoje o empresário, não só no estado de Goiás, mas em qualquer estado da federação, cumprir todas essas exigências, né? E quando você vê essa quantidade de normas e artigos e leis federais e leis estaduais para serem cumpridas, realmente o princípio da simplicidade que vem na reforma tributária não, assim, por mais que a gente já exista aí no ordenamento jurídico, não é o caso do direito tributário, a gente sabe disso. Todos aqui que estão atuam nessa área há muitos anos sabem que vai ser uma luta essa reforma tributária conseguir aplicar esse princípio da simplicidade. Eu acho por isso eu achei importante dizer aqui, fazendo aqui um pouco, não é defesa, mas coadunando, né, quando o advogado diz que a empresa desmotiva a empresa em razão do grande movimento que ela tem de comercial e tudo, mas ao mesmo tempo é o que o Dr. Wilson disse. É, uma empresa desse porte, já de anos no mercado, teria que ter consciência já de cumprimento dessas obrigações acessórias. Mas não podia deixar de falar aqui em relação a essas dificuldades que o empreendedor brasileiro, do empresário, né, de ter que cumprir tudo e saber de tudo isso. Então, é só essa observação que eu achei importante falar. E aí, para anunciar aqui o dispositivo, que antes do exposto, eu rejeito o preliminar de decadência parcial do crédito tributário, né, preliminar de mérito, e no mérito, conheço do recurso voluntário interposto, mas nego-lhe provimento, mantendo integralmente a decisão recorrida. Como voto, coordenador? Obrigado, doutor Bruno. Vamos submeter à votação. Doutora Virgínia?
Doutor Rafael, esse foi um pedido de vista do doutor Moisés, então acredito que ele que vai fazer o próximo voto. Doutor Moisés? Senhor coordenador, eu acompanho integralmente o doutor Bruno, eu acho que é só uma questãozinha a ver com ele, é o pedido de adequação de penalidade, você falou no seu voto e na parte expositiva, eu acho que eu não ouvi, Tá sem é sem som. áudio, doutor Bruno. Ah, sim, eu coloquei que nego provimento ao recurso voluntário e mantenho integralmente a decisão recorrida, inclusive a multa aplicada na sentença, né? Eu Perfeito. não fiz adequação nenhuma, mantive. Senhor coordenador, eu acompanho integralmente o voto do doutor Bruno e já parabenizo, né, pela brilhante, né, sustentação, né, dos seus fundamentos. Muito obrigado. Doutor Nilson, Senhor coordenador, eu também acompanho o relator na íntegra. conselheira Virgínia. Bom dia novamente a todos. Eu também estou de acordo com o voto do doutor Bruno, lembrando que já havia sido aplicado na sentença a forma privilegiada, prevista no parágrafo 6º do artigo 71A. Então, acompanho na integralidade. Então, ante ao julgamento, essa quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário do Estado de Goiás, a unanimidade dos votos resolve afastar a preliminar de decadência e, no mérito, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo incólume a sentença singular proferida. É como temos o resultado para este processo. O próximo processo também é da Nutrisa, eu chamo recomposição de mesa, que é da relatoria do conselheiro Emir César Guimarães Baiocchi. Então, anuncio PAT número 4012, 4002-05063, contendo recurso voluntário número 067/2025, em que é recorrente Nutrisa Agroindustrial de Alimentos S.A., sendo o relator o conselheiro Emissério Guimarães Baiocchi. Estando em condições, conselheiro, profira seu relatório, por gentileza. Muito obrigado, senhor coordenador. O presente lançamento refere-se à acusação de que o sujeito passivo omitiu o registro de notas fiscais de aquisição de mercadoria ou serviços na escrituração fiscal EFD no período de janeiro de 20 a dezembro de 20, sem omissão de ICMS, relacionados no relatório Relação de Notas Fiscais Não Registradas e outros documentos em anexo. Por indicado como infringido o artigo 64 da Lei 11.651/91, concomitante artigos 356-C, parágrafo 2º, 356-D, 356-F e 356-K do Decreto 4.852/97, proposta aplicação da penalidade prevista no artigo 71A, inciso 5º, A minúsculo, artigo 1, parágrafo 3º da Lei 11.651, com redação da Lei 19.965 de 2018. Instrui o lançamento dos documentos de folha 3 a 14 dos autos. O sujeito passivo impugna o lançamento afirmando que emitiu notas fiscais de entrada de mercadoria acobertada com notas fiscais de produtor, conforme artigo 160 do SCPR, sem a obrigatoriedade de escrituração dessas notas fiscais do produtor. Aduziu que as notas fiscais que saem do estabelecimento de produtor rural chegam aos destinatários com peso e quantidade estimadas, por, em regra, não existir balança no estabelecimento agropecuário. E quando a carga chega ao estabelecimento da impugnante, é pesada e os dados reais de peso, quantidade, são inseridos na nota fiscal eletrônica que é escriturada pela empresa. Sustentou que no
não houve erro na escrituração fiscal da empresa, posto que faz a emissão da nota fiscal de entrada, vinculando os dados da aquisição do produtor rural e tal operação não está sujeita ao ICMS. Logo, não afeta a apuração do imposto, conforme planilha anexa. E caso permaneça a infração capitulada, que seja aplicada a penalidade menos gravosa, disposta no parágrafo 6º do artigo 71-A da Lei 16 a 11.651/91, bem como a penalidade prevista no inciso 4, a linha B, item 1 do mesmo artigo 71-A. A sentença de número 2242/24 rejeitou o pedido de diligência e, no mérito, deu parcial provimento e julgou parcialmente procedente, porém, com a aplicação da forma privilegiada prevista no parágrafo 6º do artigo 71-A maiúsculo da Lei 11.651, conforme solicitação e pedido do contribuinte, observando que a aplicação do limitador da penalidade descrito no parágrafo 3º do citado artigo será realizada após a incidência da forma privilegiada. A representação fazendária e da PGE concorda com a sentença folha 136 a 140. O sujeito passivo Nutriz Agroindustrial de Alimentos interpõe recurso voluntário e traz argumentações e alegações semelhantes à fase singular. Por sua vez, também emite e diz que, por sua vez, também a Nutriz emite nota fiscal de entrada, ocasião em que vincula os dados dos produtores rurais e registra a nota fiscal em EFD. Caso não admitida, requer a adequação da multa formal ao que dispõe o artigo 71-A, 5º B minúsculo, item 1 do CTE. A penalidade indicada pela fiscalização foi enquadrada no 71-A 4, A minúsculo 1 do CTE, que estabelece multa de 12% sobre o valor da operação ou prestação omitida. Porém, sabe-se que nenhuma operação realizada pela empresa foi omitida na FD, visto que as notas emitidas pela Nutrisa foram devidamente escrituradas. Assim, há de se analisar as demais previsões do artigo 71-A do CTE. O artigo 112 do CTN determina que a interpretação da lei deve ser mais favorável ao acusado. Assim, embora não se sustente a infração capitulada, conforme exposto, caso a penalidade seja mantida, é imprescindível que se aplique a sanção menos gravosa. Termina a alegação do sujeito passivo. Ao final, termina agora. Ao final, ele pugna pela reforma da sentença de primeira instância, sendo julgado totalmente improcedente o auto de infração, em vista da não obrigatoriedade de registro de nota fiscal de produtor, o que resulta no não descumprimento dos dispositivos apontados pela autoridade fiscal. Na remota hipótese de não ser acolhido o pedido acima, requer adequação da multa formal aos moldes do artigo 71-A 4B, item 1 da Lei 11.651, já predito, que fixa a multa por EFD e CMS-PI transmitido sem conteúdo de informações obrigatórias. Esse é o relator, senhor coordenador. Se o senhor me permitir, eu adiantaria o voto para agilizar o processo. Serenito, para mim, sem problemas, vamos só ouvir o advogado Dr. Ailton e o Dr. Wilson sobre o adiantamento do voto, sim. Como se trata de caso idêntico ao anterior, eu não vejo
problema em adiantar o voto, não, senhor coordenador. Ok. É, a gente entende até que é caso de extensão, né? A gente não tem objeção ao adiantamento do voto, mas entende que é caso de extensão. O caso é idêntico ao anterior. A única diferença é que não tem o pedido de decadência, né? Então a gente entende até que é caso de extensão do julgamento anterior. Obrigado. O conselheiro Emicedo com a palavra, por favor. Baseado principalmente no fato de que a exigência da autoridade fiscal deste auto, objetivamente, trata-se de omissão de registro de operação nas EFTs, e não está nesse auto exigindo, como entende o impugnante, pagamento de multa formal, por omissão de registro de informações obrigatórias em campos específicos da FD. Portanto, a autoridade fiscalizadora agiu exatamente dentro dos parâmetros legais para fazer o lançamento. Não há, portanto, nem insegurança e nem cerceamento. Logo, conheço da impugnação interposta pelo sujeito passivo, nego o provimento para, em preliminar, rejeitar o pedido de diligência. E, no mérito, voto pela procedência parcial, posto que requeiro a aplicação da forma privilegiada prevista no parágrafo 6 do artigo 71-A da Lei 11.651-91, à semelhança do julgamento anterior, observando que a aplicação do limitador da penalidade descrito no parágrafo anterior em consonância com o parágrafo terceiro do artigo citado, será aplicado após a incidência da forma privilegiada. Com meu voto, confirmo também a sentença singular esclarecendo que a implementação do tema 1062 já vem ocorrendo conforme a orientação da PGE automaticamente. Nesse caso específico, acredito eu, desde a fase singular. Muito obrigado, senhor coordenador. Obrigado, doutor Emir. O voto já foi adiantado, foi conferida a palavra, mas até por deferência, doutor Ailton, queria complementar alguma coisa? Não, muito obrigado, senhor coordenador. Doutor Wilson, Obrigado. indaga aos demais pares e a necessidade de conferência. Não havendo, doutor Moisés. Senhor coordenador, eu vou acompanhar o doutor Emir, entendo que é caso de extensão do julgamento anterior, e só reforçando, né, a sentença já aplicou a fórmula privilegiada, como o doutor Emir até colocou aí, já foi aplicada, eu até conferi, acho que a última intimação já estava com valor reduzido, né, dos 50% do parágrafo sexto. E também concordo, a gente tem uma súmula no outro sentido, né? No sentido do artigo 71, que ela fala justamente isso, né? Que tanto a qualificadora quanto a forma privilegiada, ela é aplicada antes dos limitadores, né? Lá do artigo 71 ao parágrafo 11. Aqui no 71A, 71Azão, é o parágrafo terceiro. Então, acompanhe integralmente o voto do doutor Emir. É como voto, senhor coordenador, muito obrigado. Obrigado, doutora Virginia. Eu também acompanho o voto do relator. Conselheiro Nilson. Com o relator, senhor coordenador. Doutor Emir, relator, o senhor afastou qual foi a preliminar? Como é? Qual foi a pergunta, senhor coordenador? O senhor afastou a preliminar. Qual que foi a preliminar no seu voto? Ah, a preliminar seria é, a indução da insegurança do lançamento, que redondaria hoje, a redação hoje, ao cerceamento. Ok, Então, eu deixei claro que não via em todo o bojo do processo nada referido. Foi somente isso. ok. Senhor Então, Gordão, desculpa eu fazer uma parte de interromper. Aqui também tem um pedido de adequação da multa formal, como no outro processo anterior. É só essa questão que eu quero deixar bem claro, tá bom? Muito obrigado.
Então, ante ao julgamento, a quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário do Estado de Goiás, a unanimidade de votos afasta inicialmente a preliminar por readequação e cerceamento de defesa. No mérito, conhece o recurso, nega-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença singular, inclusive afastando a readequação da pena, vez que essa já foi inserida no julgamento anterior. Então, este é o resultado para este processo. Agradeço a presença do Dr. Ayrton. Obrigado, senhor coordenador. Cumprimento a todos. Muito obrigado. Um bom dia a todos. Né? Agradeço também a presença do Dr. Wilson, né? Acho que era o último, né? Já É, tinha. eu que agradeço, sempre um prazer. Tá? Um ótimo trabalho a todos, uma ótima semana. Todos fiquem com Deus, tudo de bom. Né? Obrigado. Então, vamos iniciar agora os processos ordinários da pauta. Então, eu chamo o Dr. Idelmar, né? Que é o representante do sujeito passivo. Então, anuncio o PAT número 4011 90 1375613, contendo impugnação em segunda instância número 1342/2025, em que é impugnante Cecílio Sag Jorge Elias, solidário Samara Cristina de Souza, sendo o relator o conselheiro João de Moraes Júnior, em substituição ao conselheiro Emis César Guimarães Baiol, pelo que eu chamo recomposição de mesa. Estando em condições, com a palavra, relator. Primeiramente, bom dia, coordenador, ao qual estão demais conselheiros, conselheira, doutor Emir, que se ausenta momentaneamente para minha participação, doutora Gerlúcio, doutor Idelmar, conselheiro Francisco, nossa secretária Bessene, demais que nos acompanham aqui na live. Senhor coordenador, vou me abster da leitura do relatório, tendo em vista que esse processo ele já está me acompanhando há exatamente um ano. E na sessão ocorrida no dia 24/6/2024, foi proposta uma resolução pela conselheira Ana Carolina, a número 127/2024, encaminhando a delegacia fiscal para procedimentos de questionamentos da própria relatora e a apresentação de documentação, inclusive com a intimação do contribuinte. É, essa resolução ela não está acostada ao presente auto de infração. Não sabemos o motivo, se foi devido à mudança do patiê ou alguma coisa nesse sentido. Então, primeiramente, eu quero pedir deferimento da mesa, né, para anexar essa resolução 127/2024 ao processo, e sendo deferido pela mesa, eu vou propor uma resolução para cumprimento dessa resolução. Então, seria este o encaminhamento, senhor presidente, senhor coordenador. Conselheiro João, só pela ordem, no caso, a resolução, depois, ela sendo aprovada essa proposta, considerar-se lida na próxima sessão? Não, ela pode ser considerada lida e aprovada na presente sessão. Ok. Doutor Idelmar de Paiva. Bom dia, senhor coordenador. Bom dia, demais membros da mesa aí, os conselheiros, conselheira Virgínia, nobre representante fazendário aí presente. É um prazer falar com os senhores e senhoras. Bom, doutora Gerluz, que é representante fazendária. Bom, das resoluções que foram editadas, ou a resolução, não sei, não me lembro de cabeça se foi só uma, nós atendemos, a defesa atendeu devidamente. Mas nós concordamos com a propositura do conselheiro João de Moraes Júnior, por entender que o processo deve ser instruído com a máxima precisão possível. Então, nós somos de acordo. Doutor Gerluz. Novamente, bom dia a todos, né? Principalmente ao doutor Idelmar, que não estava presente. Sim, a Fazenda Pública entende que houve um erro, né, de procedimento aí processual. Houve um julgamento, dia 24/6, foi proposta uma resolução, e essa resolução não está nos autos, não está no processo.
Então, o conselheiro João de Moraes agora ele pede a anexação da resolução, né? Que ela está no. Inclusive, a gente verifica que ela está no site do CAT, consta lá a resolução, mas não consta nos autos. Então, realmente, a Fazenda Pública concorda que seja anexada a presente resolução nos autos e que se dê cumprimento à mesma, né? Que no caso, parece que há um pedido para que seja encaminhado para a Delegacia Regional de Fiscalização de Morrinhos, para dar cumprimento. Então, a Fazenda Pública está de acordo, senhor coordenador. Indaga aos demais partes se há necessidade de conferência. Não havendo, sob a proposta de resolução do conselheiro relator João de Moraes Júnior, para anexação da resolução anterior nos presentes, para que seja a mesma cumprida pela secretaria, a doutora Virgínia, como vota? Senhor coordenador, eu estou de acordo, totalmente pertinente a proposta feita pelo conselheiro João. Há que se chamar o processo à ordem diante da não juntada, tanto da resolução no processo quanto do seu cumprimento. Então, estou de acordo. Doutor Nilson? De acordo, senhor coordenador. Doutor Moisés? Também estou de acordo, senhor coordenador. Obrigado. Então, ante a proposta de resolução, a Quarta Câmara do Conselho Administrativo e Tributário do Estado de Goiás resolve, por unanimidade de votos, aprovar para que seja anexada a documentação solicitada e que seja dado cumprimento a essa documentação nos termos da resolução proposta e agora lida e aprovada pelo conselheiro relator João de Moraes Júnior. Este é o resultado para este processo. Agradeço aí a presença, doutor Leomar. Desejo Obrigado, senhor coordenador, os demais membros. Um abraço, bom trabalho. o próximo da pauta é de relatoria do conselheiro Francisco Viana Lopes. Ele está na minha cadeira. Então, chama a recomposição de mesa para que o conselheiro Nilson de Castro Marinho assuma os trabalhos. Pois não, senhor coordenador, muito obrigado. Vamos então ao PAT 40 11 90 19 74 401, contendo recurso voluntário 1343 de 2025, em que é recorrente Valdelina Giovanni Barbosa, sendo relator o conselheiro Francisco Viana Lopes, em substituição ao conselheiro Rafael, representante do sujeito passivo ausente, representante fazendária, a doutora Gerluz Castanheira. Estando em condições, eu peço ao relator que profira seu relatório, por gentileza. Bom dia, senhor coordenador, novos conselheiros, representante fazendário, nossa secretária. Com o seu sujeito passivo, Valdelina Giovanni Barbosa, emitir saídas de mercadorias tributárias, deixando de emitir documentos fiscais e de declarar as vendas efetuadas com cartões de crédito barra débito em seu nome pessoa física no período de 8 de 2017 a 8 de 2019, no valor de R$ 105.310, conforme informações prestadas pelos administradores de cartão de crédito, devendo em consequência para o orçamento submetido, acrescido Ô, às Francisco, legais. está meio baixo aí o seu áudio, se o senhor puder aumentar um pouquinho, eu agradeço. Está me escutando melhor? Agora sim. Tá bom. Esse aqui é o caput do auto de infração do processo administrativo tributário que nós estamos julgando. Senhor coordenador, novos conselheiros, senhor presidente fazendário, foi apresentada a resolução 259 de 2014 pela terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário em sessão realizada no meu aniversário, dia 11 de 11 de 2024. E, por unanimidade de votos, converteu-se em julgamento de vigência e foi, de fato, intimado via DTE o sujeito passivo, que não se manifestou. Não obstante, senhores conselheiros, há uma procuração no processo e há um advogado constituído. Então, antes de adentrar na questão de mérito aqui, eu gostaria de propor uma resolução para que se intime o senhor advogado constituído nesse processo, para que tenha ciência sobre essa diligência que foi apresentada no processo. Obrigado, senhor coordenador.
Então, seria uma proposta de diligência para intimar o advogado do sujeito passivo, não é isso, doutor Francisco? Isso, o senhor advogado. O sujeito passivo já foi intimado, mas não o senhor Sim, advogado pois é, o constituído. advogado do sujeito passivo, ok. Isso. Doutora Gerluz, com a palavra. A Fazenda Pública concorda com a resolução. A gente verifica aí nas folhas 37 dos autos, no final da impugnação, bem como nas folhas 234, no final do recurso voluntário, é um pedido claro do advogado para que todas as intimações sejam feitas, efetuadas exclusivamente a ele. O que ocorreu nesse processo foi que se intimou apenas o sujeito passivo. Então, para, cumprir com o pedido e visando também qualquer outro possível cerceamento de direito de defesa ou nulidade de ato, a Fazenda Pública entende sim que seja melhor, conforme pedido constante aí no final das peças apresentado pelo advogado, que o mesmo seja intimado. A Fazenda Pública concorda, senhor coordenador. Muito obrigado, doutora Gerluce. Eu indago se há necessidade de conferência. Não havendo necessidade de conferência, doutor Francisco, posso, caso aprovada, considerar lida nessa sessão? Sim, senhor coordenador. Muito obrigado. Então, o doutor Francisco fez a proposta de diligência para intimar o advogado do sujeito passivo. Doutor Moisés, como vota? Senhor coordenador, eu estou de acordo, obrigado. Eu que agradeço, doutor Moisés. Doutor Emicésio, seu voto, por gentileza. De acordo. Obrigado, doutor Emicésio. Doutora Virgínia, seu voto, por gentileza. De acordo. Obrigado, doutora Virgínia. Então, face a proposta de diligência apresentada, acolhidos os votos, então passo a anunciar o resultado do julgamento desse processo. A quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, por unanimidade de votos, resolve converter os autos em diligência nos termos da proposta de resolução apresentada pelo conselheiro relator, doutor Francisco Viana Lopes, proposta, lida e aprovada nesta sessão. Este é o resultado para o julgamento desse processo. Agradeço a presença da doutora Gerlúcia e transfiro a coordenação ao doutor Rafael. Obrigado, conselheiro Nilson. Não temos mais nenhum processo na pauta, então podemos encerrar essa sessão. Desejo a todos um bom dia.